Olá pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o conceito de sistema monetário internacional, sobre os sistemas monetários internacionais, fazer algumas definições, alguns elementos que compõem o sistema monetário internacional e talvez ao final fazer algumas considerações sobre a evolução desses sistemas monetários internacionais. Então, vamos lá. A gente pode começar um pouco pela definição do sistema monetário internacional, né? No fundo, a definição do sistema monetário internacional, como de um sistema monetário nacional, é o conjunto de regras ou de convenções que regulam as relações monetárias e financeiras entre os países. Né? Um detalhe importante é que esse conjunto de regras ou essas convenções, elas não precisam ser necessariamente regras formais, escritas, assinadas, recebidas juridicamente pelos países. Né? Elas muitas vezes são regras tácitas ou convenções tácitas que acabam sendo implementadas pelos países, ou pela maioria dos países, sem que haja a necessidade de uma assinatura, de um evento onde as pessoas façam acordos, etc. Né? Num sistema monetário internacional conhecido historicamente, que é o padrão ouro, né, não havia praticamente nenhuma regra assinada, nenhuma legislação formalmente acordada entre os países e recebida juridicamente pelos países individualmente. Né? Eram acordos tácitos, tá certo? Eram formas de conduzir a economia que se aceitavam como uma forma boa, a melhor forma de conduzir a economia à época, a maior parte dos países acabavam aceitando essas regras, de modo que o padrão ouro como um sistema monetário internacional acabou surgindo tacitamente, né, sem que seja necessário que essas regras tenham sido escritas, etc. Né? Mas então é um conjunto aí de regras ou de mecanismos, de convenções que regulam e que fazem com que as relações monetárias e financeiras internacionais fluam. Né? E esse é justamente o primeiro objetivo de qualquer sistema monetário internacional, né? Justamente dar fluidez aos negócios internacionais, às trocas internacionais, às compras, às vendas, às exportações, às importações, de modo a garantir, vamos dizer assim, que as pessoas tenham benefícios, tenham ganhos com essas trocas internacionais, evitar uma situação onde, no limite, a gente funcione na base do escambo, ou seja, eu só consigo vender soja para um país que quer comprar soja, mas que, por outro lado, tenha exatamente os minérios que eu preciso para comprar, e de modo que a gente, no fundo, trocasse soja pelo mineral. Né? Então, a possibilidade do país comprar, pagar, e eu pegar esse dinheiro e comprar as coisas que eu preciso em outro lugar. Né? Então, como qualquer comércio interno dentro dos países, né? Em termos internacionais, eu tenho uma série de questões, levando em consideração as moedas de cada um dos países, etc. Né? Mas a ideia, então, do sistema monetário, dessas regras, é que essas trocas sejam fáceis de serem feitas, sejam fluidas. Né? Da mesma maneira que a movimentação de capital, ou seja, o fato de eu comprar dólares e, por exemplo, ir aos Estados Unidos e poder aplicar esses dólares em alguma atividade por lá, ou o inverso, né, de que estrangeiros tragam para o Brasil dólares, troquem eles por os reais e possam aplicar esses recursos na Bolsa de Valores ou em qualquer tipo de operação. Né? Essa movimentação de capitais, a possibilidade de utilizar a poupança internacional nos países de maneira mais fluida, mais fácil possível, esse é o objetivo do sistema monetário internacional. Né? Então, da fluidez a essas trocas, fluidez no sentido de que as transações não só existam, como elas sejam feitas com custos baixos, né? E sem riscos, sem se incorrer em riscos desnecessários. Né? É óbvio que toda atividade econômica tem certos riscos, toda aplicação financeira tem seus riscos. Né? A gente não está dizendo aqui para terminar com os riscos, mas evitar certos riscos desnecessários advindos do próprio processo de
da transação, né? Da mesma maneira, também evitar custos excessivos, né? Toda transação tem algum custozinho pequeno, tá certo? Mas evitar que esses custos de transação sejam excessivos. Essa é a ideia de fluidez. Então, esse é um objetivo básico de qualquer sistema monetário internacional, fazer com que essas transações internacionais efetivamente ocorram e ocorram sem grandes custos e sem riscos demasiados. Por outro lado, né, a gente pensando que a gente tem um sistema de comércio, de transações internacionais que envolvam um conjunto de países, tá certo? Isso normalmente existe a gente chama de um problema de consistência macroeconômico, de consistência internacional, né? Dado que as relações são interdependentes, se eu compro, alguém vendeu, tá certo? Se eu vendo, alguém comprou, né? Eu não posso ter só compradores no mercado ou só vendedores no mercado. Se eu tenho um comprador, algum vendedor existe, né? Da mesma forma, quer dizer, eu não posso ter só países que tenham superávites nos seus balanços de pagamentos, né? O superávit de um país corresponde ao déficit de outro país, né? Então, olhando para a soma dos países ao longo do tempo, certo? Eu não posso ter só países deficitários ou só países superavitários nos seus balanços de pagamentos. Eu vou ter que, de alguma maneira, coordenar de modo que em alguns momentos, sejam deficitários ou os outros sejam superavitários e que talvez haja, de alguma maneira, trocas ao longo do tempo. Da mesma forma, se eu olhar as taxas de câmbio, certo? Os preços de uma moeda em relação a outra moeda, eu não posso aumentar o preço de uma moeda, né? Só aumentar o preço de uma moeda, certo? Quer dizer, se eu aumento o preço de uma moeda, se a taxa de câmbio é reais por dólar, ao aumentar o valor, a quantidade de reais que eu pago por dólar, é a mesma coisa que dizer que eu estou diminuindo a quantidade de dólares que eu compro que eu uso para comprar R$1, né? Então eu tenho sempre essa interdependência, né, o que faz com que eu não possa ter todos os países desvalorizando o câmbio. Se alguns desvalorizam, outros têm que ter suas moedas sendo valorizadas, né? Então essa consistência, esse arranjo, essa coordenação, é preciso que o sistema monetário de alguma maneira articule essa coordenação. Isso pode até ser feito no fundo de uma maneira quase que automática, né? Quase que um simples jogos de mercado, né? Ou então eu posso ter sempre a situação de um país refém, vamos dizer assim, é um país onde as coisas se ajustam, né? Ou, né, eu posso tentar coordenar isso de alguma forma a minimizar os problemas de alguns países ou a melhorar a situação de outros países e tem alguma tentativa de coordenação, né? Então o sistema monetário internacional também, a gente ao olhar o sistema monetário internacional, a gente está preocupado em ver como que essa coordenação ocorre e como que então no fundo os benefícios dessas trocas, desses eventos são de alguma forma repartidos entre os diferentes países, né? Ao longo do tempo, se a gente olhar principalmente o século XX, né, a gente vai notar, os historiadores eles vão consagrar 4, vamos dizer assim, fases do sistema monetário internacional, ou 4 tipos de sistemas monetários internacionais diferentes ao longo desse século XX, né? A rigor, até começando um pouco antes do século XIX, final do século XIX, a gente já tem o chamado sistema monetário do padrão ouro, que vai até, grosso modo, a Primeira Guerra Mundial, a uma tentativa de retorno ao padrão ouro durante a década de 20, então, grosso modo, até a década de 30, até a crise de 30, padrão ouro em alguns países permaneceu, certo? Da Primeira Guerra Mundial, de 30 até a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma fase chamado entre guerras, que para algumas pessoas você não tem nenhum sistema monetário internacional, a carência de um sistema, ou um sistema que automaticamente acabou funcionando de maneira não muito positiva, vamos dizer assim. Depois da guerra, certo? Na verdade, no último ano da Segunda Guerra Mundial, há uma famosa conferência monetária na cidade de Bretton Woods, e nessa cidade de Bretton Woods, nessa conferência, se cria um novo sistema monetário internacional, com novas instituições, que é o sistema monetário que a gente costuma apelidar, então, o sistema de Bretton Woods.
esse sistema, de alguma forma, ele vai ruir, ou ele vai enfrentar problemas e vai se modificar de maneira bastante grande entre 71, 73, 74. Né? Então, a partir de 73, 74, essas modificações são de tal ordem que os historiadores conveniaram em dizer que você mudou o sistema monetário, você tem uma nova fase do sistema monetário internacional, você tem um novo sistema monetário internacional que perdura até os dias de hoje. Mesmo que nos dias de hoje você tem, principalmente depois da crise de 2008, uma série de organismos, de pessoas, enfim, especialistas que propõe modificações, algumas mais laterais, outras mais no cerne da questão, alterações no sistema monetário atual, sistema monetário e financeiro atual, algumas novas regras a serem implementadas, inclusive algumas propostas mais globais de alteração mais geral do sistema, uma alteração sistêmica, vamos dizer assim, dessas regras monetárias que prevalecem nos dias de hoje. Então, mais para frente a gente vai voltar um pouco a essas evoluções, mas já uma coisa a destacar, quando a gente olha principalmente os dois primeiros momentos, né, o padrão ouro e o sistema de entreguerras, a gente volta a insistir no fato, certo, de que nesse período não existia exatamente regras assinadas, recebidas juridicamente pelos países. Né? Eram mais consensos, eram acordos, eram práticas comuns, vamos dizer assim, entre os países na gerência das questões monetárias, que acabaram, vamos dizer assim, dando, vamos dizer assim, uma cara para esse sistema monetário internacional, né? Mesmo que não haveria nenhuma grande instituição e nenhuma regra mais explícita, nenhum ordenamento jurídico, vamos dizer assim, que definisse o padrão ouro. Né? Então, você vai procurar quais são as regras do padrão ouro, você vai achar uma série de regras, mas você não vai localizá-las juridicamente de maneira muito explícita, vamos dizer assim, como uma regra internacional. Né? Então você tem regras, algumas explícitas, tá certo? Jurídicas, nos países, tá certo? Mas não são regras que são recebidas de acordos internacionais, etc. Né? E mesmo nessa fase do padrão ouro, por exemplo, países como o Brasil, ele, em muitos momentos, durante a fase do padrão ouro, não aderiu ao padrão ouro. Né? Ele houve por bem ter políticas próprias, políticas nacionais, às vezes compelidos pela política, pela situação nacional, obrigando a fugir, vamos dizer assim, dessas regras internacionais por não aceitar certas questões, vamos dizer assim, ligadas, ou não poder aceitar, talvez, certas implicações dessas regras internacionais. O que não fez, vamos dizer assim, com que o padrão ouro fosse posto em xeque pelos historiadores o fato do Brasil, durante algum período do tempo, não ter participado do sistema. Então, aqui já mostra uma questão, tá certo? Quer dizer, essas regras internacionais, muitas vezes elas têm que se haver com as vontades nacionais, e não necessariamente essas duas coisas se coadunam perfeitamente. Né? A aceitação de regras internacionais, de alguma maneira, significa a abertura ou abrir mão de uma parte das regras nacionais. Né? Então, o grau de nacionalismo, às vezes, implica na formatação do sistema monetário internacional, na forma como a gente vai conduzir essas coisas. Né? Da mesma forma, certo? Se um país, por algum motivo, fugiu a determinadas regras ou não cumpriu regras que talvez ele mesmo tenha assinado, né? Qual é o poder de coerção dos outros países ou de alguma instituição como o Fundo Monetário, etc., de impor efetivamente essa regra aos países? Até onde vai esse poder de coerção? Né? Então, essas questões de adesão, de temporalidade, né, eu preciso que todos os países façam a adesão ao Fundo Monetário para a gente ter um sistema monetário internacional de fato, né? Ou é possível conviver? Né? Na época do padrão ouro, como eu disse, nem todos os países aderiram às regras do padrão ouro.
Alguns países não aderiram nunca, certo? Quer dizer, outros países aderiram por um período de tempo, mas não pelo tempo todo. Então, aqui a gente tem uma certa dificuldade, certas vezes, que são dificuldades próprias desses organismos internacionais, o seu poder, então, coercitivo, da adesão ou não da maior parte dos países, né? Se nem todos os países aderirem, isso é um problema, depende às vezes talvez de qual país adere ou não adere, tá certo? Então aqui temos algumas questões que às vezes são importantes para a gente definir os sistemas, etc. E outra questão, a gente disse que o sistema monetário internacional ele tem a função, no fundo, de dar fluidez às trocas, e essas trocas são benéficas, né? No fundo, os economistas aceitam que as trocas sejam benéficas a todos, né? Mas não necessariamente elas são igualmente benéficas a todos, né? Essa é uma questão importante dentro da economia, né? A ideia paretiana, né, certo, de que todos se beneficiam com o comércio, com as trocas, enfim, a gente aceita isso com alguma facilidade, tá certo? Mas a ideia de que todos tenham ganhos similares, tá certo? Ou proporcionais, isso não é verdade, tá certo? Todos podem ganhar, mas uns podem ganhar muito mais do que os outros, né? Isso também é uma questão a ser olhada, tá certo? No sistema, na forma como você arranja o sistema, de como é que está essa distribuição dos ganhos. Todos melhoramos a situação se temos um sistema monetário, mas talvez alguns melhoram muito mais essa situação do que outros, o que pode ser um problema. Certo? Agora, quando a gente então está falando dessas regras, desses consensos, desses acordos, vamos dizer assim, a gente está falando de regras, de consensos, de acordos sobre o que exatamente, né? Então, na verdade, se você hoje quiser propor uma reforma do sistema monetário, um novo sistema monetário internacional, existem várias propostas correndo por aí, né? Que tipo de elemento você deve considerar? Na verdade, são vários elementos, são muitos elementos. Eu vou aqui me restringir a 5 questões chaves, a 5 perguntas que me parecem as perguntas mais importantes para a gente definir de uma forma mais clara o formato de um sistema monetário internacional, né? E a depender como você combina essas respostas, você pode ter sistemas monetários diferentes. E o que a gente vai ver um pouco mais para frente é que são combinações diferentes de resposta a essas questões que fizeram com que os historiadores pudessem separar aqueles 4 fases do sistema monetário internacional do século XX. Né? Então aqui eu tenho aí vocês têm no slide as questões que eu julgo, aqui que a gente está julgando importantes a serem respondidas, e vamos nos ater a cada uma delas, não muito tempo, tá certo? Mas vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas questões. A primeira questão é qual é o ativo de reserva, né? Na verdade, a pergunta podia ser qual é a moeda, qual moeda é aceita internacionalmente como meio de liquidação dos pagamentos internacionais, né? Que tipo de moeda você aceita para solucionar, para você ser pago se você vende alguma coisa fora do país? Você só aceita os reais, certo? Você aceita receber em dólar, você aceita receber em peso, se o seu comprador é argentino, né? Qual é a moeda que você aceita? Qual é a moeda que os países aceitam como liquidadora de pagamentos internacionais? Essa moeda que é internacionalmente aceita para liquidar pagamentos, para fazer os pagamentos, normalmente também é a moeda que os países mantêm em reserva, isso é, que os países mantêm uma parte dessas moedas guardadas para caso aconteça alguma coisa, poder justamente exercer esse poder de pagamento internacional. Então, como é que o Brasil mantém as suas reservas? Em que o Brasil mantém as suas reservas? Em que a China mantém as suas reservas? Né? Então, essa sempre vai ser uma questão importante a ser definida, né? Lá no padrão ouro, obviamente, o ouro era essa moeda importante de reservas, mas sabia-se já naquela época que o ouro era uma moeda
que as pessoas confiavam, talvez, certo? Mas ela não tinha um volume de ouro suficiente para dar efetivamente a liquidez a todas as transações. Então, na época era o ouro, mas também a libra, ou uma libra associada ao ouro por uma taxa de câmbio nessa época fixa. Né? Então era o ouro, mas era a libra também. Certo? Com o tempo, o dólar norte-americano apareceu como um ativo de reserva importante. No período mais recente, se você olhar as reservas, então, na maior parte dos países, ela está composta de ouro, de dólar, talvez ainda tenha algumas libras, né? Mas também já um pouco de euro, certo? Já talvez um pouco da moeda chinesa. Então, eu preciso ter uma moeda só? Não, eu posso ter várias moedas, eu posso, no limite, ter todas as moedas como moedas internacionalmente aceitas, né? Ou posso, num limite mais extremo, ter uma única moeda. E quem é que vai emitir essa moeda? Né? São o dólar americano, os Estados Unidos, né? Ou eu posso ter uma moeda internacional emitida por uma instituição internacional, pelo Fundo Monetário, por exemplo. O Fundo Monetário criou, uma época, os direitos especiais de saco, chamados DS, certo? Que são uma moeda que se usa entre os bancos centrais. Né? Até onde eu posso usar, por exemplo, essas novas criptomoedas que estão surgindo no sistema monetário internacional para pagamentos internacionais. Essa questão está muito associada a uma grande questão que foi levantada por um economista belga chamado Robert Triefin, né, que é o chamado dilema de Triefin. Né? Qual que é o dilema? Certo? O fato de um país emitir essa moeda internacional confere a esse país uma série de vantagens. Né? A vantagem de você estar emitindo uma moeda que todo mundo está usando. Você não te custa, no limite, nada para emitir essa moeda, certo? E você pode se valer dessa moeda para fazer compras lá fora, para aplicar recursos com essa moeda. Você pode pegar essa moeda que você emitiu, pegar o dinheiro e aplicar em títulos do Tesouro inglês ou do Tesouro francês. Né? Então, os americanos podem se aproveitar dessa emissão da moeda, comprar uma série de coisas no mercado internacional ou aplicar esse dinheiro em uma série de instituições, etc. Aí não vai, em tese, pagar nada por essa emissão, certo? Quer dizer, mas vai ter retorno por essas aplicações, pela compra desses produtos. Então, esse é o poder, essa é a vantagem de você emitir a moeda internacional. Né? Provavelmente todos os países gostariam de ter esse poder, certo? Essa vantagem. Esse é o que a gente chama de ganho de senhoriagem, certo? Então, aí voltando ao dilema de Triefin, o que o Triefin mostra? Falou, olha, um país que tem a moeda que ele emite é a moeda internacional, ele tem de um lado uma obrigação, vamos dizer assim, que é de emitir essa moeda num volume relativamente grande para dar liquidez às trocas internacionais. Né? Então, até certo ponto, é bom que o país emita um volume grande de dinheiro e vai se aproveitar disso, obviamente. Mas isso tem um limite. Né? Isso tem um limite que, se você começar a emitir em demasia, as pessoas, os outros países vão começar a imaginar que você está extrapolando o limite de emissão e você começa a perder a confiança naquela moeda, de que aquela moeda vale alguma coisa, de que não vai ter inflação com aquela moeda, não vai ter perda de valor dessa moeda. Então, se você extrapolar muito os limites dessa emissão e tentar ganhar tanto assim com essa emissão, você pode ter um problema grave de confiança. Né? Esse é o dilema de Triefin, certo? De um lado eu tenho que dar liquidez ao mercado, mas se eu der muita liquidez a esse mercado, eu posso ter um problema de confiança, as pessoas perderem a confiança nessa moeda e não aceitarem ela mais como uma moeda internacional. Né? Então, até onde os ganhos que eu tenho ao dar a liquidez internacional me implicam numa perda de confiança e eu deixo de ser o país emissor. Né? Esse é o Triefin, ele aponta esse dilema logo depois da conferência de Bretton Woods, fala, isso pode dar problema, e talvez efetivamente tenha dado. Em 71, 73, 71 principalmente, o governo norte-americano ele foi muito questionado por ter talvez emitido
em demasia o dólar, e que o valor do dólar estava sujeito a uma crise de confiança naquele momento por essa excessiva emissão. E efetivamente os Estados Unidos teve que abrir mão da taxa de câmbio fixa em relação ao ouro e o dilema, vamos dizer assim, efetivamente se cumpriu, o problema se apareceu de fato. A segunda questão a ser respondida em relação ao sistema monetário internacional diz respeito às chamadas taxas de câmbio, né? Então eu tenho diferentes moedas nacionais, algumas que têm esse papel talvez de ser moeda internacional, de ser aceita internacionalmente, mas uma série de outras moedas só são moedas, né, dentro dos seus países. A pergunta é qual é a relação de troca em relação a essas moedas. Quanto uma moeda nacional vale em relação às outras, ou principalmente em relação às chamadas moedas internacionais. Né? Qual é o preço, vamos dizer assim, do real em dólar? Né? Qual é a taxa de câmbio? Né? E, na verdade, a pergunta mais importante é como é que funciona esse mercado de câmbio que define esse preço. Né? Eu tenho nos extremos a possibilidade de ter um mercado de câmbio completamente flexível, onde a oferta e a demanda definem a taxa de câmbio, formam o preço, né? Ou no limite extremo, certo? Eu posso ter também uma situação onde o governo define essa taxa de câmbio, ela fixa a taxa de câmbio. Então é famoso a discussão se eu prefiro um regime de câmbio fixo ou um regime de câmbio flexível, e é justamente essa a questão aqui, certo? Quer dizer, o sistema monetário internacional vai funcionar com taxas de câmbio fixas ou taxas de câmbio flexíveis entre essas moedas? Né? A rigor, certo? Quer dizer, eu tenho, na verdade, uma infinidade de possibilidades entre o próprio câmbio fixo e o câmbio flexível. Eu posso ter um sistema de câmbio completamente flexível, ou eu posso ter uma flutuação, que é o que na prática existe hoje, uma flutuação que a gente chama de administrada ou suja, dado uma forte intervenção do governo nesse mercado de câmbio. Né? Ou no extremo eu posso ter um câmbio fixo, mas fixo em relação a quem, certo? Quer dizer, em relação a qual moeda? A moeda internacional, em relação ao meu vizinho, né? Então, eu também tenho várias opções. Né? Nessa questão, por exemplo, hoje você tem algumas propostas que acham, hoje a gente tem um mercado completamente flutuante, e tem algumas pessoas que acham que eu deveria que voltar em parte ao sistema de câmbio fixo. Agora, o que eles acham que tem que ser câmbio fixo? O câmbio fixo tem que ser entre as moedas internacionais. Então, o pressuposto que, em relação à pergunta anterior, eu teria, no fundo, não só o dólar, mas eu também tenho o euro, eu também tenho a moeda chinesa como uma moeda internacional já hoje mais aceita. Né? Então, eu teria que ter uma taxa de câmbio fixa entre essas três moedas. Né? Então, tem que ter uma taxa de câmbio fixa entre o dólar, o euro e a moeda chinesa. Mas entre essas três moedas e as moedas dos outros países, eu posso ter uma taxa flutuante. Ou exatamente o inverso, né? Que cada país fixe a sua taxa de câmbio em relação a uma dessas taxas, uma dessas moedas principais, né, dessas moedas internacionais, mas que entre essas moedas internacionais eu possa ter um sistema de flutuação. Né? Enfim, tem aí várias propostas e várias defesas de câmbios mais flutuantes, mais fixos, e questões intermediárias, etc. Ainda em relação à questão cambial, existe um outro aspecto da questão do regime cambial, do funcionamento do mercado de câmbio, que é a nossa terceira questão aqui. A pergunta que cabe aqui se fazer é até que ponto as pessoas podem acessar livremente essas outras moedas. Então eu vivo no Brasil, eu tenho o real, mas até que ponto eu posso acessar com facilidade o dólar, ou o euro, ou qualquer outra moeda? Até que ponto eu posso trocar o meu real, os meus reais, por outra moeda? Qual é a facilidade que os agentes têm para trocarem isso? Né? De modo que qual é a mobilidade que eu tenho de capital? Quando eu posso pegar o meu real, transformar em dólar, pegar esse dólar e ir aplicar, não sei, numa bolsa de valores na Suíça ou em qualquer outro lugar. Uma pessoa, um sueco, pode transformar os seus euros, tá certo? E trazê-los para o Brasil e aplicar na Bolsa de Valores brasileira. Então,
Quais são as regras em relação a essa circulação, essa mobilidade, na verdade, de capital? Até que ponto você tem liberdade de fazer isso plenamente ou até que ponto existem restrições a essa troca de uma moeda pela outra, né? Eu não estou aqui, nesse caso, preocupando se o preço é flutuante, se o câmbio, se a taxa flutua da troca ou se a taxa é fixa. Essa foi a pergunta anterior. Aqui eu estou perguntando quais são os agentes que podem ou não fazer esse tipo de atividade. Se essas trocas são plenamente possíveis, ou se são só os exportadores e importadores, ou os aplicadores financeiros também podem. Né? Eu lembro vocês que, por exemplo, no Brasil, durante um período de tempo, você queria ir viajar, um turista, ele não tinha facilidade de comprar dólar como ele tem hoje. Né? Ele poderia ter um limite de dólares a serem comprados para poder viajar. Hoje, em tese, você pode ir na caixa do banco e, com algumas respostas, e comprar dólar com certa facilidade. Então, essa discussão, vamos dizer assim, ela também tem uma série de respostas possíveis. Né? Eu posso controlar os fluxos de capitais tanto na entrada como na saída, eu posso controlar os fluxos de capital na conta de capital, né? Ou eu posso controlar os fluxos na conta de transações correntes. Esses controles podem ser quantitativos, eu posso proibir certas operações, eu posso exigir determinados elementos para aprovar certas operações, ou eu posso ser controles indiretos, eu coloco impostos na entrada, imposto na saída do dinheiro, eu posso impor quarentenas, depósitos compulsórios, enfim, eu posso colocar, vamos dizer assim, obstáculos, vamos dizer assim, a esses fluxos de capitais entre os países. Posso ainda colocar controles prudenciais, ou seja, limitar que bancos, principalmente, ou que agentes financeiros, principalmente, tenham determinadas exposições a determinadas moedas internacionais, ou a determinados tipos de operação. Enfim, eu tenho várias possibilidades em termos de controle. A pergunta, no fundo, aqui é: eu tenho mais ou menos controles? Eu tenho uma liberdade completa, como era na época do padrão ouro, e como no fundo é hoje. Hoje eu tenho uma liberdade muito forte. Mas, por exemplo, na época perto da guerra, tanto antes como depois da Segunda Guerra Mundial, prevaleciam muitos controles, tanto de entrada como de saída de recursos dos países. Por fim, certo, os chamados mecanismos de ajustes. Né? Aqui os mecanismos de ajuste são, a ideia é o seguinte: você tem todos os países, cada um dos países não pode manter um balanço de pagamento permanentemente deficitário. Né? Mesmo permanentemente superavitário é um problema, tem custos de oportunidades envolvidos, mas principalmente permanentemente deficitários. Ele tem que ajustar esses mecanismos, esses balanços de pagamentos de alguma forma. Né? Então a questão aqui é como que esses mecanismos de ajustes podem ser feitos. Né? Que tipo de ajuste você deve fazer, você deve promover para ajustar o seu balanço de pagamentos, e até que ponto existem auxílios ou existem regras internacionais com outros países ou com outras instituições como o Fundo Monetário. Né? Existe no limite, né, o que a gente chama de mecanismos automáticos, ou ajustes automáticos, que estão muito ligados ao regime de câmbio, principalmente a questão se o câmbio é fixo ou se o câmbio é flutuante, que a gente já conversou. Né? Se a gente acompanhar esse diagrama, né, vamos supor que um país tem um déficit no balanço de pagamentos, e o Sistema Monetário Internacional, o acordo é que os países mantenham seus câmbios, suas taxas de câmbio fixas. Então, o déficit de balanço de pagamentos vai ter que ser enfrentado com um câmbio fixo. Então, o déficit de balanço de pagamentos significa que tem mais gente saindo com o dólar do país do que entrando, né? No caso brasileiro, por exemplo. Então, se tem mais gente saindo do que entrando, normalmente nesse país, se você não mexer no câmbio, e não pode, porque o acordo é um câmbio fixo, você tem que pegar as suas reservas e usar parte das reservas para fazer o pagamento dessas pessoas que estão saindo do país, portanto que você tenha déficit no balanço de pagamentos. Essa queda de reservas, assim, ela tem uma implicação interna na política monetária dos países, que é normalmente um aperto da política monetária, uma diminuição na oferta da moeda nacional, que implica
pelo menos no aumento das taxas de juros e normalmente num certo controle dos preços, certo? Então você percebe que esse aumento da taxa de juros ele deve ter uma implicação que, em parte, é a entrada de novos capitais, o que significa um conserto no déficit, porque está entrando dinheiro, ou ele tem uma implicação numa certa recessão nessa economia. E se existir essa recessão, normalmente também existe uma diminuição das importações. Então, via entrada de capitais e via recessão, eu tenho, de certa forma, a resolução do déficit no balanço de pagamentos. Mas note que esse ajuste vai ser feito, o déficit vai sumir, né, porque entrou dinheiro e porque diminuíram as importações, mas normalmente, se essas setinhas estão corretas, certo? E elas estão corretas, esse ajuste ele implica numa certa recessão da economia. Ela é tanto maior ou tanto menor, quanto maiores forem as setinhas. O que a gente já não sabe direito é o tamanho dessas setinhas. Que a gente chama de elasticidades aí, certo? Então, mas o equilíbrio, o reequilíbrio, o mecanismo que reequilibra o balanço de pagamentos num câmbio fixo, ele normalmente não é muito inflacionário, mas ele tende a ser fortemente recessivo, o que pode ser um problema para alguns países, né, em determinadas situações. Agora, se esse mesmo país tem esse déficit de balanço de pagamentos, mas o sistema monetário internacional que prevalece é um sistema de câmbio flexível, né, normalmente esses países com déficit de balanço de pagamentos, eles tendem a desvalorizar suas moedas. Né? Existe, de novo, um excesso de demanda no mercado de câmbio, existe mais gente querendo sair comprar dólar do que gente entrando com os dólares. Então há uma tendência do dólar se valorizar e, portanto, do real se desvalorizar. Essa desvalorização tem uma implicação que é o aumento do preço dos produtos importados em relação aos produtos nacionais. E isso, de um lado, gera um processo inflacionário, mas do outro lado gera um aumento das exportações e uma certa diminuição das importações. Essa variação das exportações e importações, ela, por sua vez, reequilibra o balanço de pagamentos, mas tem como consequência, diferente do diagrama anterior, uma melhoria no emprego. Por quê? Porque aumentei as exportações, diminuí as importações, talvez tenha uma substituição de importações nessa situação. Então eu tenho uma melhoria no emprego. Esse ajuste não é recessivo, mas note que ele é inflacionário. Né? Então, percebam que se eu adotar um regime de câmbio flexível, né, os ajustes do balanço de pagamentos tendem a ser corrigidos inflacionariamente, enquanto que os déficits de balanço de pagamentos em regimes de câmbio fixo, em sistemas monetários onde prevalece o câmbio fixo, eles tendem a ser recessivos, às vezes fortemente recessivos. Né? Foi justamente essa tendência a ter ajustes recessivos com o câmbio fixo que, quando você, em Bretton Woods, decidiu que o sistema monetário internacional, a partir de 1945, teria um sistema de câmbio fixo, vários países falaram, mas a gente precisa de algum auxílio, de alguma forma, para diminuir o problema do ajuste automático que tem com o câmbio fixo, onde esse ajuste automático, certo? Ele é um ajuste recessivo, como está normalmente na lâmina. Né? Então você em Bretton Woods falam, vamos adotar o câmbio fixo, mas vamos criar algumas regras para diminuir esse impacto recessivo nos ajustes de balanço de pagamentos. Para isso, então, que foi justamente criado o Fundo Monetário, que em momentos onde os países precisavam fazer esses ajustes, forneciam capital para os países para talvez compensar, vamos dizer assim, um pouco, diminuir o tamanho da recessão necessária para reequilibrar o balanço de pagamentos com algum empréstimo, algum fluxo de capital que facilitasse, pelo menos por algum tempo, esse ajuste. Então, o Fundo Monetário é criado para, de alguma maneira, flexibilizar um ajuste de câmbio fixo para os países que têm déficit de balanço de pagamentos. Uma outra possibilidade no limite é que o FMI também permitisse a esses países que se desvalorizasse o câmbio e mantivesse o sistema monetário internacional de uma certa forma. Né? Então, esses ajustes eles são
podem ser automáticos, como a gente viu nos diagramas, mas eu posso ter certas instituições, certas regras que, de alguma maneira, minimize certos custos desses ajustes. E essas regras, essas instituições que a gente disse, foram criadas no próprio FMI, essa é a quinta questão que a gente tem que enfrentar na hora de montar um sistema monetário internacional. Até onde existe uma organização, mais organizações internacionais, e qual o poder dessas organizações, quais os papéis dessas organizações sobre o sistema monetário internacional. O FMI é uma delas, o Banco Mundial, para muita gente também é uma organização importante, o BIS, o famoso Banco de Basileia, tá certo? Enfim, nós temos aí uma série de possibilidades de organizações e de regras internacionais diferentes que tenham papéis diferentes, pode até ter papel de emissão, por exemplo, de moeda, etc. Então são as 5 questões importantes. Até onde, então, nessa quinta, até onde existem marcos institucionais específicos e quais os papéis desses marcos institucionais. Então aqui a gente compõe essas 5 questões, e se a gente olhar nesse quadro, a gente vê nesse quadro as 4 fases, ou os 4 sistemas monetários internacionais que tivemos no século XX, e a resposta que se dá a cada uma das 5 questões que a gente acabou de formular. Quais são a existência ou não de instituições ao longo do tempo, a existência ou não, vamos dizer assim, de ativos de reserva ao longo do tempo, que ativos você tem, quais são os regimes de câmbio, até onde existe mobilidade de capitais. Você pode perceber ali como essas coisas elas variam e como as respostas foram diferentes ao longo do tempo. Hoje muita gente olha, nos dias de hoje, olha para trás e vê questões que funcionaram melhor aqui, melhor ali, tenta, vamos dizer assim, recuperar talvez essas questões para fazer propostas de mudança no regime atual. Outra coisa interessante talvez seja olhar um pouco como que a gente transitou de um sistema, de um setor para o outro, como que foram essas transições, por que essas transições ocorreram. Nesse sentido, acho que vale a pena a gente terminar aqui a nossa aula, certo? A nossa conversa, com um texto de um historiador econômico importante, Barry Eichengreen. Ele escreve um livro chamado A Globalização do Capital, é a tradução no Brasil do livro, e ele usa justamente esses 4 sistemas monetários e mostra a evolução desses 4 sistemas, como as coisas mudaram. Então, como a gente destacou na lâmina anterior, para ele também, tanto o sistema de do padrão ouro, como os dias de hoje, os extremos, vamos dizer assim, lá no final do século XIX e agora no final do século XX, começo do século XXI, a gente tinha um sistema onde os fluxos de capitais eram bastante livres, não existiam muitos controles sobre os fluxos de capitais. Mas no período intermediário, entre a Primeira Guerra Mundial e os anos 70, haviam fortes restrições aos fluxos de capitais. Porém, se a gente olhar, antes da Primeira Guerra Mundial, no padrão ouro, a gente tinha liberdade dos fluxos de capitais, mas com câmbio fixo. Hoje a gente tem liberdade de fluxos de capitais, mas com câmbio flexível. Então essas coisas foram mudando. Uma pergunta que o Eichengreen se faz é como que a gente transitou entre o sistema de Bretton Woods, que foi criado em Bretton Woods em 1945, que rompeu-se em 1971, 73, como que a gente passou então do sistema de Bretton Woods para o regime do sistema monetário atual. Vamos lembrar que o sistema de Bretton Woods ele era caracterizado por um câmbio fixo, mas com a existência de muitas restrições aos fluxos de capitais. E o sistema atual é um sistema de câmbio flexível, sem restrições aos fluxos de capitais. A gente já, de alguma maneira, conversou um pouco sobre essa transição de A e B quando a gente falou do dilema de Triffin. A gente já disse que nesse período havia uma questão de confiança em relação à moeda norte-americana. E a moeda norte-americana, principalmente o valor da moeda norte-americana expresso na taxa de câmbio fixa entre o dólar e o ouro, foi questionada internacionalmente por um possível excesso de emissão norte-americana. Então essa é uma visão sobre essa transição. O Eichengreen ele nos traz uma visão que leva em consideração isso, mas que coloca mais um elemento nesse ponto.
ele vai dizer, então, que o sistema, então, o fim do sistema de Bretton Woods, há o abandono do câmbio fixo, né? O presidente Nixon abandona a taxa de câmbio fixa entre o dólar e o ouro, e os outros países também abandonam suas taxas de câmbio fixo em 73, né? Mas para o Washington, esse abandono do sistema de câmbio fixo foi causado pela mobilidade de capitais. Né? Ou seja, quando se criou o Bretton Woods, o sistema em Bretton Woods, se estabeleceu uma série de controles sobre os fluxos de capitais. E ao longo dos anos 60, no final dos anos 60, começo dos anos 70, esses controles foram sendo erodidos, foram sendo perdidos pelo próprio dinâmico do sistema financeiro internacional, porque alguns países abriram mão de certos controles, etc. Ou seja, a mobilidade de capitais foi se impondo no mercado. E é a mobilidade de capitais que, no fundo, acabou destruindo o regime de taxas de câmbio fixas. Essa é uma possível também interpretação para essa passagem. Né? Mas o próprio Washington levanta e fala, mas eu não posso dizer que há uma incompatibilidade entre taxas fixas de câmbio e mobilidade de capitais, que é como essa interpretação deixa entrever, certo? E ele diz, por que não pode ter, não é incompatível? Porque se você olhar lá atrás, na época do padrão ouro, existia mobilidade de capitais e existia câmbio fixo. Então essas duas coisas não são necessariamente incompatíveis. Né? Naquela época, a gente também chamava aquela época de um período de globalização, inclusive de globalização financeira, da mesma maneira que a gente tem hoje. Então também existia mobilidade de capitais. Só que lá você conseguiu manter o câmbio fixo, e hoje não. Você abriu mão do câmbio fixo e foi para o regime de câmbio flexível. Né? E qual é o problema nessa situação? O problema para o Washington é a necessidade de você ter certa autonomia, de certa nacionalismo, vamos dizer assim, na condução da política econômica. Né? E para isso a gente vai terminar aqui usando esse diagrama. Certo? Quer dizer, esse diagrama de 3 pontas diz o seguinte, que eu não consigo manter as 3 pontas, né, juntas. Esse é o diagrama da impossibilidade, alguns chamam de diagrama de Krugman, enfim, de Krugman, né? Mas enfim, o que esse diagrama nos diz, na verdade, o diagrama não diz, a gente que diz sobre ele, de que eu não consigo manter essas 3 pontas, eu tenho que escolher 2 delas. Né? Então, quando eu olho para o padrão ouro, na época lá atrás, eu tinha câmbio fixo e eu tinha mobilidade de capitais. O que eu não tinha naquela época era autonomia dos países em termos de política monetária. Então, o que o Washington chama atenção é que durante o padrão ouro, ou no século XIX, as democracias talvez ainda eram frágeis, a participação democrática ainda era pequena, as questões nacionais de emprego, desemprego, inflação, etc., eram não tão importantes, ou seja, havia uma prevalência das questões internacionais sobre as questões nacionais nas decisões de política econômica dos países. Né? Os impactos das políticas internacionais sobre as questões nacionais não eram tão importantes como são hoje. De modo que eu não precisava, na época do padrão ouro, dessa último vértice aí do triângulo. Né? Enquanto que nos dias de hoje, dado o crescimento, a importância das democracias, a importância das políticas internas, domésticas, dentro dos países, certo? Eu não consigo abrir mão desse vértice, então eu vou ter que abrir mão de um dos outros 2 vértices. Né? Na época de Bretton Woods, eu abri mão do vértice de baixo, né, da mobilidade de capital. Então eu não tinha mobilidade de capital, mas tinha câmbio fixo. A partir dos anos 70, essa mobilidade de capital também se impôs. Então eu fico com os 2 vértices, mobilidade de capital e autonomia da política monetária. O que eu abro mão é do câmbio fixo. Eu passo a ter um câmbio flutuante. Né? Então, o que mudou entre o padrão ouro e hoje é a importância da autonomia nacional na condução da política monetária.
essa não existia durante o padrão ouro e passou a ser mais importante nos dias de hoje, né? Então, se eu quero ter algum grau de autonomia na política monetária, e se eu quero manter a globalização financeira, a unidade de capitais, eu tenho que abrir mão da rigidez das taxas de câmbio. As taxas de câmbio passam a flutuar de acordo com as políticas monetárias e o capital saindo de um lugar para o outro, fazendo com que as taxas de câmbio oscilem no período recente. Essa é um pouco, então, a explicação do Eichmann para essa passagem dessa nossa última fase, né? Mas, enfim, essa é uma questão também hoje importante, se eu fico satisfeito com essa oscilação das taxas de câmbio, se eu estou satisfeito com essa mobilidade de capital, né? Então muitas propostas de reforma do sistema financeiro internacional e monetário alteram determinadas regras de modo, por exemplo, a alterar a mobilidade de capitais ou a tentar, por exemplo, voltar a um sistema de câmbio fixo. Mas isso eu deixo para vocês pensarem, discutirem, certo? E vocês aí fiquem, vamos dizer assim, à vontade para dar as suas opiniões um pouco aí sobre como vocês veem a atual situação, se estão satisfeitos ou não. É isso por hoje, a gente se vê aí na próxima aula.